Encontros. Talvez essa seria uma palavra que resumiria o Evangelho de João. O Evangelho de João nos convida a nos encontrar. Na verdade, são encontros inesperados, encontros que parece que são improváveis. A gente vai lembrar, na calada da noite, um fariseu vai ao encontro de Jesus e faz uma pergunta fundamental: como é que eu posso ser salvo? E ele fala: você precisa nascer de novo. Agora a gente tem um outro encontro, também improvável, indo para Samaria. Jesus se encontra num poço com uma mulher. Os seus discípulos tinham saído para comprar comida, mas Jesus ficou ali descansando e de repente tem uma mulher. Jesus conversa com ela. Será que esses encontros, eles são ocasionais, pontuais, ou era o plano de Deus em nos mostrar e revelar isso? Quero conversar um pouco sobre isso. Deixa eu me apresentar, talvez você não me conheça, eu sou o pastor Matheus Schmidt. Esse é um canal que visa compartilhar reflexões da Palavra de Deus, das séries trienais, das mensagens que a gente vai fazendo aqui também na comunidade pelo qual sou pastor, temas doutrinários, confessionais, enfim, é um espaço para que a gente possa refletir sobre a razão da nossa fé e a gente conhecer cada vez mais o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha só, interessante, eu só vou talvez dar 3 curiosidades nesse texto aqui de João 4, e o restante eu vou deixar com que você medite sobre eles para ver como é que esses aspectos, essas curiosidades acabam também inserindo na tua leitura, na reflexão dessa história que nos impressiona, é muito, muito especial. Mas o primeiro detalhe está ali no versículo 4 de João, capítulo 4, versículo 4, né? Quando é dito assim que era necessário passar pela região da Samaria. Pode parecer um detalhe desse texto, mas não é um detalhe qualquer. Essa é uma palavra, dei, no grego, mas é traduzido como é preciso, é necessário, várias vezes na narrativa bíblica. E essa palavra, ela ganha uma característica especial, talvez vocês já até tenham ouvido falar sobre isso. É uma necessidade divina. Então é necessário que Jesus passasse por Samaria. Em outras palavras, ele não estava apenas fazendo uma questão geográfica, indo de um ponto A para o ponto B, mas de fato era necessário que Jesus estivesse ali em Santa Maria, para estar junto com aquela mulher, para estar junto com aquela cidade e também para revelar algo muito especial na vida de todos nós. Era necessário. Esse é um termo que apareceu no capítulo 3, já com Nicodemos. Era necessário nascer de novo. Era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Era necessário que Jesus ressuscitasse, como vai acontecer lá no capítulo 20. Essa expressão é necessário, se repete, não só nesse evangelho, mas toda a narrativa, especialmente do Novo Testamento. Então não é algo acidental, era necessário, era importante que Jesus estivesse ali. Isso faz com que a gente entre na leitura do texto com outros olhos. Não é algo ocasional que aconteceu. Então vamos ler. E eu quero trazer apenas 2 curiosidades desse texto, talvez 3, um bônus aí no final. E vai convidar você a refletir um pouco mais sobre esse texto, que talvez vocês vão ouvir nas mensagens, se você está acompanhando logo esse vídeo, né? Nesse período de quaresma, você vai acompanhar depois. Se acompanhar depois, eu vou colocar o link até da mensagem que eu fiz sobre esse texto. De repente você tem o desejo de acompanhar também. Mas olha só, o versículo 5 diz assim: Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E a gente vai voltar ao Gênesis e toda essa história lá em Gênesis 32. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E aqui eu quero dar 2 destaques desse texto. Primeiro, do poço. Se por acaso você fosse um jovem solteiro, e desejasse algum tipo de casamento, seria bom você ir para os poços. Por quê? Porque Abraão conseguiu sua esposa, sim. Jacó conseguiu sua esposa, sim. Moisés conseguiu sua esposa, sim. E se a gente olha para esse texto, parece que essas referências, essas alusões, elas estão aqui presentes. Não é aleatório que Jesus está nesse poço. Interessante, porque qual que é a conversa que Jesus tem com essa mulher?
é sobre casamento, sobre os seus maridos, e o marido que ela tem agora, na verdade, de fato não é. Mas ao longo da narrativa, vocês vão perceber o que Jesus de fato está fazendo. O que Jesus está de fato a convidando com que ela faça parte, creia em Jesus, que é o Messias, o Eu Sou, e faça parte dessa comunidade da fé. Em outras palavras, é isso que Jesus está convidando ela. Convidando com que ela também faça parte do reino de Deus, da igreja cristã, que a gente entende nessa perspectiva e nessa linguagem como a noiva de Cristo. Agora, esse é um primeiro ponto, é um detalhezinho, mas que nos ajuda a pensar no restante dessa narrativa. O outro detalhe é justamente essa pontuação de tempo. Era por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia. Literalmente a sexta hora, né? Só tem mais um lugar no Evangelho de João que aparece essa expressão, a sexta hora, que é em João 19. Esse é um texto cheio de contrastes e comparações, vocês já perceberam isso, com Nicodemo, se a gente for fazer essa relação, e outros textos também. Mas olha só que interessante, o que acontece, o que está acontecendo aqui com essa história, aqui ao meio-dia, junto com essa mulher samaritana? Jesus vai pegar pesado, vai, a gente diria, colocar o dedo na ferida, vai revelar de fato o seu pecado. Vai revelar que de fato quem ele é, que ele é o Messias, que ele é o Eu Sou, que ele vem para dar a água da vida. É isso que Jesus vem fazer e faz por ela. Fala também sobre o culto, como é que a gente deve adorá-lo em espírito e verdade, tudo isso, fala tudo isso. Mas ela, ao ouvir Jesus falar e se revelar, sai correndo, volta para a cidade. Não fala muito sobre culto, não fala muito sobre como deve adorar, mas fala assim, olha, ele falou de tudo aquilo que eu fiz. E testemunha para toda a cidade. A cidade volta, vai até o poço e todos ouvem Jesus e no final dizem assim, olha, não é por aquilo que você disse que nós queremos, mas agora é por ouvir o próprio Jesus falar. Só que interessante. Ela, escancarada com o seu pecado, com a realidade da sua vida, alguém que a conhece verdadeiramente, e agora se torna uma confessante. Agora ela confessa, ela testemunha aquilo que ela crê a respeito do Messias. Não é à toa que essa expressão ao meio-dia, sexta hora, acontece justamente em João 19. Porque se a gente for reler esse texto, antes dessa festa da Páscoa, que está lá com Pilatos, e todos os judeus ali estão dizendo ao meio-dia, sexta hora, para Jesus, dizendo para Pilatos, mata-o, mata, crucifica-o, crucifica-o. Olha só, aqueles que eram para, teoricamente, rejeitar Jesus, o Messias, que eram o povo samaritano, que eram considerados até mesmo gentios, eles são aqueles que confessam o nome de Jesus. Aqueles que eram para reconhecer e testemunhar são aqueles que o rejeitam. Quando a gente para pensar sobre todos esses detalhes nesse texto, a gente vai perceber que não são apenas detalhes. A palavra de Deus, ela nos convida a refletir e a olhar sobre aquilo que Deus tem feito por nós. Como esses 3 detalhes que eu compartilhei com vocês, essa necessidade divina, esse detalhe do poço, esse detalhe da hora, ajuda vocês a ler esse texto um pouquinho mais, a conhecer um pouquinho mais essa história e a consolar um pouquinho mais a cada um de nós. O meu convite, se por acaso você gostou desse tipo de abordagem, trazer algumas curiosidades a respeito do texto, para que nos ajude a pensar um pouquinho mais, comente, veja, se for do teu interesse a gente pode fazer outras oportunidades, outros momentos em relação a isso, mas aqui o que fica é justamente aquilo que Jesus vai dizer para aquela mulher. Uma das primeiras coisas que Jesus diz para ela é justamente, antes de dizer a respeito da água, ele falou assim, se você me conhecesse, se soubesse quem eu sou, você teria a água da vida. Mas a partir lá do versículo 13, a gente tem
justamente aquilo que Jesus vem nos oferecer, de forma plena, constante. Jesus vem saciar a nossa sede. Jesus vem nos dar algo que a gente não tem condições de trazer por nós mesmos. Ele diz no versículo 13, quem beber desta água voltará a ter sede. Desta água, que água está falando? Desse poço. Essa ideia de um poço construído por alguém e de uma água que não é uma água corrente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Claro que Jesus está falando justamente de si. Ele é a água que flui, rios de água viva. Isso, a gente tem referências, por exemplo, em Ezequiel 37, que é do templo que flui as águas da vida, e aonde essa água passa, tudo volta a virar, a se transformar. Lá no capítulo, lá em Apocalipse, é do trono que sai a água, a água da vida. É Jesus. Jesus é o único que pode saciar a nossa sede, saciar as nossas angústias, saciar as nossas preocupações, dar sentido à nossa vida. Essa história é muito mais do que uma mulher que estava no poço, ocasionalmente pegando água e por questões esporádicas vai lá e encontra Jesus. Não. Essa é uma história que demonstra que Jesus ele não se importa em quebrar barreiras, em ir ao encontro do perdido. Essa é uma história que reflete aquilo que Jesus vem nos dar, não aquilo que a gente pode oferecer para Ele. Essa é uma história que fala sobre nós, que somos convidados a confessar os nossos pecados, a nos colocar nas mãos de Deus e ouvir do próprio Senhor, é isso que eu te dou, água da vida, para jorrar no seu coração fontes de água da vida. Que o bondoso Deus possa fortalecer o nosso testemunho como cristãos. Que sim, a gente possa dizer que nós nos colocamos no cuidado desse Deus que conhece os meus pensamentos, conhece a nossa vida, conhece conhece o nosso passado, mas mesmo assim não nos abandona. É um Deus que sabe quem nós somos, que a gente não precisa esconder nada dele e ele não se afasta de nós. Esse é um Deus que a gente pode sair testemunhando, dizendo ele nos conhece e ao mesmo tempo, e mesmo assim, nos ama. Esse é um Deus que te conhece e que te ama, porque ele sabe quem você é e mesmo assim declara, é isso que eu dou para você. Que Deus te abençoe, te acompanhe, te fortaleça. Se você quiser acompanhar outros vídeos que falam um pouco sobre textos bíblicos, já falamos bastante sobre Salmos, vou colocar uma playlist aqui, que Deus te acompanhe, te fortaleça, esteja na sua vida. Um grande abraço.